Olá, bom dia a todos os irmãos e amigos do programa Caminhos de Paz. É um prazer estar novamente aqui com vocês depois de um tempinho. E hoje nós vamos estar abordando um tema que tem como título Mulheres Firmadas na Esperança. Então, como permanecer firmes na esperança, mesmo quando nós enfrentamos desafios? Nós sabemos que a esperança em Deus é que nos sustenta, né? É ela que nos fortalece. E aí, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 15, versos 13. Romanos 15 e 13, que vai dizer assim: E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, o que faz você ter esperança quando você passa por um momento difícil? Então, a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor, o Deus da esperança, ele nos enche de esperança, né? Deus aqui, ele é chamado do Deus da esperança. Pensando nisso, a esperança, ela nasce da confiança nele. Então, o Espírito Santo, ele vai fortalecer a nossa fé, principalmente nos momentos difíceis. E o nosso primeiro ponto aqui diz: nossa esperança, ela tem uma fonte. E a nossa fonte é Deus, como nós acabamos de ler aqui. Salmos, versos 39, versículo 7, vai dizer assim: Salmos 39 e 7. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Então, a esperança que vem de Deus, ela não está baseada no que vemos ou no que sentimos, mas em quem Deus é. As circunstâncias da vida, nós sabemos que elas mudam. Às vezes nós enfrentamos dificuldades, incertezas, momentos de espera. Porém, Deus, ele vai permanecer fiel em todo o tempo. Em todas as estações da nossa vida, Deus, ele permanece fiel. Então, quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, aprendemos a confiar mesmo quando ainda não vemos resposta. Então, a esperança cristã, ela é a certeza de que o Senhor está no controle e continua trabalhando em nosso favor. Então, nós precisamos lembrar disso. Ele é a nossa fonte de esperança, independente da situação em que estejamos enfrentando nesse momento. Então, quando nós somos firmados na esperança, nós confiamos em Deus nos dias bons e também confiamos em Deus nos dias difíceis. Então, precisamos descansar nas promessas do Senhor e acreditar que Deus pode transformar qualquer situação. Então, que frase nós podemos refletir aqui? Quando a nossa esperança está em Deus, as circunstâncias podem mudar, mas nossa fé, ela vai permanecer firme. Então, uma aplicação nesse primeiro ponto. Quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós não somos abalados facilmente. Então, os pastos aqui, eles vão continuar verdejantes, mesmo quando às vezes ele passa por secas e por enchentes. Porque a nossa esperança está no Deus que controla todas as coisas. A esperança em Deus, irmãos, não nos impede de chorar, mas ela nos impede de desistir. Por quê? Porque eu estou firmada nessa fonte que é inesgotável. A minha esperança está em Deus. Então, quem está firmada nessa esperança sabe que Deus está trabalhando
que Deus está agindo ao seu favor. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós somos uma obra inacabável por enquanto, né? Deus está nos moldando, nos transformando a cada dia. E até lá, até o dia que o Senhor vier nos buscar, nós precisamos estar firmados nessa esperança. Na palavra de Deus, nós encontramos aqui várias mulheres da Bíblia e homens da Bíblia também que viveram pela esperança. Mas eu vou contar aqui um pouquinho, né, relembrar a história de duas personagens. A primeira aqui é Ana. Mesmo triste, Ana, ela continuou esperando em Deus. A história de Ana, ela nos ensina muito sobre a nossa esperança em Deus. Ela desejava muito, como todos nós sabemos, a história nos conta, ter um filho. Mas por muitos anos ela enfrentou o quê? Tristeza, humilhação e frustração. Mesmo assim, Ana não deixou que a sua dor lhe afastasse de Deus. Em 1 Samuel 1:10, nós vamos ver que em vez de desistir ou se revoltar, Ana levou a sua dor para a presença de Deus. Então, ela orou com sinceridade, ela derramou o coração diante do Senhor. E depois de orar, algo mudou dentro dela. 1 Samuel 1:18. 1 Samuel 1:18 vai dizer assim. Vamos lá para 1 Samuel 1:18. Primeira Samuel 1:18 diz: Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Então, isso nos mostra que a esperança nasce quando nós confiamos as nossas dores a Deus. Então, que lição Ana nos traz? Ana, ela não deixou a tristeza destruir a sua fé. Ela buscou a Deus em oração, ela continuou esperando no Senhor e Deus ouviu a sua oração e lhe deu, então, no tempo certo, o seu filho que tanto ela desejou, Samuel. Então, que aplicação nós podemos trazer para nós? Quando nós estamos firmados na esperança, nós podemos até chorar, mas nunca deixar de confiar em Deus. Como Ana, nós podemos transformar as nossas dores, as nossas angústias, os nossos temores em oração. E nossa esperança, né, nossa espera em esperança. Ana, ela enfrentou, como a gente falou, tristeza, frustração, mas ela continuou orando e esperando em Deus. E no tempo certo, Deus respondeu a sua oração. Então, irmãos, a esperança, ela nos mantém orando, mesmo quando nós não temos resposta, mesmo quando o tempo está muito difícil, as situações estão muito difíceis, mas a esperança, ela nos mantém orando e confiando no Deus que é uma fonte inesgotável. Outro personagem, né, importante aqui é Ruth. O livro de Ruth vai nos mostrar que ela permaneceu fiel, mesmo ela tendo perdido tudo. A história de Ruth é uma das mais lindas demonstrações de fidelidade e esperança que a palavra nos traz. Ruth, ela enfrentou uma grande perda. Seu marido morreu, ela ficou então viúva,
em uma terra estrangeira, e além disso, a sua sogra Noemi também estava sofrendo e sem perspectiva nenhuma de vida. Mesmo tendo a oportunidade de voltar para a sua antiga vida, Ruth decidiu permanecer ao lado de Noemi e confiar no Deus dela. Em Ruth, capítulo 1, versos 16, diz: O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então, essa decisão mostrou o coração fiel de Ruth. Ela escolheu caminhar pela fé, mesmo sem saber como seria o seu futuro. Que lição Ruth nos traz aqui? Ruth, ela permaneceu fiel, mesmo na dor. Ela escolheu confiar em Deus. Ela demonstrou amor, lealdade, coragem. Então, Deus transformou a sua história e lhe deu um novo começo. Então, será que quando as dificuldades vêm, as tribulações vêm, será que nós temos demonstrado isso? Será que temos refletido o amor de Deus em nossas vidas, a confiança que dizemos ter no Senhor? Ou quando vem os tempos de dificuldade, a gente já perde logo a esperança e acha que nada vai dar certo? Lembrem-se que a história de Ruth nos mostra que mais tarde Ruth se casou com Boaz e passou a fazer parte da linhagem do rei Davi e de Jesus. Tudo isso porque Ruth, ela teve esperança e ela continuou confiando em Deus. Ela depositou a sua confiança no Senhor. Então, às vezes, nós passamos por perdas, por mudanças e momentos difíceis. Mas mesmo assim, Deus pode transformar a nossa história quando nós permanecemos fiéis, mesmo quando tudo parece estar perdido. Então, mesmo quando nós não entendemos o caminho ao qual estamos agora, nesse momento, lembre-se que Deus está trabalhando. Então, precisamos manter a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Por quê? O ponto 3. Quando nós mantemos essa esperança, nós influenciamos a nossa casa. Provérbios 31, versos 25 diz: Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Então, uma mulher firmada na esperança, ela transmite fé, ela encoraja a família, ela não vive dominada pelo medo. Então, uma mulher cheia de esperança, ela influencia a sua casa. Uma mulher que tem sua esperança firmada em Deus, ela impacta profundamente o ambiente do seu lar. Sua fé, suas palavras e atitudes vão ajudar a construir um lar mais forte espiritualmente. Então, a esperança não significa que ela nunca enfrentará dificuldades, mas que mesmo diante dos desafios, ela continua confiando em Deus. Então, a mulher que confia no Senhor, ela não vai viver dominada pelo medo do amanhã, mas ela sabe que Deus está cuidando de tudo. Então, pensando nisso, como uma mulher cheia de esperança ela vai influenciar a sua casa? Ela transmite fé à sua família. Então, quando a mulher confia em Deus, ela inspira seus filhos e sua família a também confiar. Outra coisa, ela traz palavras de encorajamento. Então, suas palavras fortalecem, acalmam e edificam lá. Ela também ensina pelo exemplo. Mais do que palavras, nossas atitudes mostram que vale a pena confiar em Deus. Outra coisa importante, essa mulher cheia de esperança, ela vai criar um ambiente de oração. Então, uma casa onde alguém ora
e espera em Deus se torna um lugar de paz e esperança. Então, uma mulher cheia de esperança, ela pode transformar o clima de toda a casa, porque a sua confiança está no Senhor. Uma mulher que confia em Deus, ela está plantando fé no coração da sua família para o amanhã. Então, em que área da sua vida você precisa renovar a sua esperança? Será que é no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu local de trabalho, no seu ministério? Então, em que área da sua vida você precisa renovar a sua esperança? O que tem tentado roubar essa esperança de você? Quando será que nós podemos confiar mais em Deus no dia a dia? Então, nós precisamos confiar nele todos os dias da nossa vida e entender que ele está no controle de todas as situações e manter-se firmada nessa âncora que é o Senhor, o nosso Deus. Amém? No próximo chazinho, nós vamos estudar mais 2 pontos relacionados a isso. Mulheres firmadas na esperança. Que Deus abençoe cada um de vocês e tenham um bom dia.